Você vive acreditando que o mundo ao seu redor é sólido, confiável, previsível. Acredita que o chão sob seus pés é firme, que suas memórias contam a verdade e que seus pensamentos são inteiramente seus. Mas, e se tudo isso for apenas uma construção? A realidade, tal como você percebe, não é o que ela é o que sua mente te permite ver. Você confia em seus olhos, mas eles não mostram o todo, apenas fragmentos. Você acredita em seus ouvidos, mas eles filtram quase tudo. Você acha que está no controle, mas não está. Está apenas seguindo um roteiro mental que foi escrito antes mesmo de você perceber. Comece por algo simples. Olhe no espelho. Você vê um rosto familiar, mas nunca viu a si mesmo de verdade. Apenas reflexos distorcidos, virados, luzes filtradas, memórias deformadas. Você tem certeza de quem é, mas baseia essa certeza em imagens falsas e lembranças que mudam toda vez que são acessadas. E o mais assustador, você viveu assim até agora sem nunca parar para questionar. Tudo parece estar no lugar, mas nada. É o que você pensa. Quando você se olha no espelho, o que vê? Um rosto, um corpo, uma identidade. Mas o que você vê não é o que o mundo vê. E o que o mundo vê também não é quem você realmente é. Desde o nascimento, você aprendeu a se identificar com uma imagem. Uma imagem que foi moldada por câmeras, reflexos, memórias e palavras alheias. Mas nunca, nem por um segundo, viu seu próprio rosto com os próprios olhos. Você acredita que se conhece, mas conhece apenas a versão que sua mente construiu com pedaços de luz refletida. A mente não quer mostrar a verdade. Ela quer manter o equilíbrio. Ela filtra, preenche, ignora. Ela transforma lacunas em certezas. E o mais perigoso é que ela faz isso em silêncio, sem te avisar, sem pedir permissão. Ela transforma o mundo real em um teatro confortável, onde você acredita estar no controle. Você acha que está vendo a realidade, mas está vendo o que é útil para sobreviver, não o que é verdadeiro. O cérebro seleciona o que entra e o que não entra, e aquilo que ele julga desnecessário é apagado antes mesmo de chegar à sua consciência. Já pensou em quantos sinais você ignorou? Quantas sensações foram desacreditadas por não se encaixarem no que era aceitável? Quantas verdades sutis foram abandonadas porque pareciam bobagens? A percepção é uma prisão confortável, e quando tudo parece normal demais, talvez seja esse o sinal mais claro de que algo está profundamente errado. Nada disso é paranoia, é percepção despertando. Quando você começa a prestar atenção, de verdade, o mundo começa a mostrar suas rachaduras. As formas se tornam frágeis, o tempo se torna estranho, e aquilo que você chamava de realidade se revela apenas como a primeira camada de um sonho muito mais profundo. Você acredita no tempo porque foi condicionado a pensar que ele é linear. Passado, presente, futuro, causa e efeito. Mas essa estrutura é uma narrativa confortável, não uma verdade absoluta. Pense bem, porque um segundo de dor parece uma eternidade, enquanto um ano inteiro pode desaparecer sem deixar rastro. É simples. O tempo não passa. Ele é percebido. Ele se estica ou encolhe de acordo com sua consciência, com suas emoções, com o estado da sua alma. O que você chama de agora já passou no momento em que você tenta descrevê-lo. Você está sempre atrasado para o presente. E a memória? Ela não é uma gravação fiel. É uma história que o cérebro reescreve toda vez que você lembra. Cada lembrança que você carrega com tanta convicção já foi alterada inúmeras vezes por emoções, por traumas, por desejos inconscientes. E o mais assustador, você confia nessas memórias para definir quem você é. Você se identifica com um passado que talvez nunca tenha acontecido da forma como acredita. O que te faz ser você
está sustentado sobre um arquivo corrompido, editado e incompleto. A mente é como um editor de vídeo. Ela corta cenas, ela remove o que não serve, ela adiciona trilha sonora, filtros, versões alternativas da realidade e entrega a você um filme que parece real, mas que foi inteiramente manipulado nos bastidores da percepção. Se o passado é maleável, se o agora é atrasado e se o futuro é só projeção, então o que exatamente é real? Talvez você não esteja vivendo o presente. Talvez esteja apenas assistindo a uma versão editada da sua vida, em tempo quase real. Quando você sonha, tudo parece real. Você vê, sente, reage, como se estivesse acordado. Não há dúvida no sonho, só há certeza, até você acordar. Mas e se esse momento, aqui, agora, também for um tipo de sonho? Um sonho mais estável, mais persistente, mas ainda assim, um sonho. Platão já falava sobre isso. Segundo ele, vivemos como prisioneiros numa caverna, assistindo sombras projetadas na parede, achando que aquilo é a verdade. Descartes, séculos depois, foi além. Disse que talvez uma força poderosa, um gênio maligno, esteja nos enganando o tempo todo, fazendo-nos acreditar em um mundo que não existe como pensamos. Esses não são delírios de gente sem fé. São inquietações antigas, que hoje ganham força com a ciência. A física quântica mostra que o simples ato de observar muda o comportamento da realidade. O mundo se comporta de um jeito quando olhado, e de outro quando não está sendo visto. Isso não te faz pensar: será que o universo existe da forma como acreditamos? Ou só toma forma porque estamos olhando? Será que a realidade é sólida? Ou será que é maleável como um sonho, que responde à forma como acreditamos nele? E mais ainda, se os sonhos nos enganam tão bem, se os sentidos podem simular perfeição enquanto dormimos, quem garante que você está mesmo acordado agora? Talvez o despertar não seja abrir os olhos, talvez o despertar real seja desconfiar deles. A maior mentira que te contaram é que você está no controle da própria mente, que existe um você fixo, sólido, comandando os pensamentos lá de dentro. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? A neurociência mostra que a mente é um conjunto de sistemas, não uma entidade unificada. Você não pensa como uma linha reta. Você pensa em blocos, fragmentos, estímulos automáticos. E o que chamamos de eu é apenas uma narrativa criada para dar sentido ao caos interno. Existem casos em que partes do cérebro são danificadas e a pessoa muda completamente. Sua personalidade se transforma, suas crenças desaparecem, até o eu dela se dissolve. O que isso significa? Significa que sua identidade pode estar ligada a uma configuração momentânea de impulsos. Significa que o você que existe hoje é diferente do você de ontem e ainda mais diferente daquele que virá amanhã. Mas agora vem o ponto mais inquietante. E se a consciência não for uma produção do cérebro, mas uma transmissão, como um sinal de rádio? E se o seu corpo for apenas o receptor, e aquilo que você chama de alma for o campo que emite o sinal? Essa ideia não é nova. Místicos do Oriente sempre disseram que o eu é ilusão e que o verdadeiro ser não está em você, mas você está dentro dele. Então pare e pense: se o eu é um programa e a consciência é um sinal vindo de fora, quem está realmente vivendo essa vida? Talvez você não seja o pensador. Talvez você seja apenas aquele que observa os pensamentos. Você não enxerga o mundo. Você enxerga o que sua mente permite. Essa é a realidade mais difícil de aceitar, porque ela muda tudo. A mente é uma guardiã. Ela decide o que entra, o que você vê, o que você ouve, o que você sente e, principalmente, o o que você ignora. Todos os dias, bilhões de sinais chegam até você.
cores, cheiros, emoções sutis, vibrações no ar. Mas a maior parte disso é descartada. Por quê? Porque sua mente acredita que você não precisa saber. Ela filtra para proteger, mas também filtra para te manter no roteiro. Você acha que vê tudo, mas seus olhos só captam 0,035% do espectro de luz. Isso significa que 99,9% da realidade está invisível para você agora mesmo. Você está rodeado de sinais, frequências, energias, presenças, mas como a mente não pode explicar, ela apaga. E ainda assim, em momentos de silêncio, algo escapa. Aquela sensação de estar sendo observado, aquele arrepio sem explicação, aquela intuição que se provou verdadeira. Não são acidentes, são rachaduras no sistema. São momentos em que a realidade tenta passar por uma brecha. E você sente, mesmo que não compreenda. A mente chama isso de coincidência, alucinação, devaneio. Mas você sabe, no fundo você sempre soube, há mais acontecendo aqui. E a pergunta é, você está disposto a enxergar o que foi ensinado a ignorar? Você acorda, se veste, toma decisões, escolhe caminhos. Você acredita que tudo isso vem do seu livre-arbítrio? Mas, e se a maior parte disso já estiver decidida antes mesmo de você pensar? Estudos mostram que até 95% das suas decisões são tomadas de forma inconsciente, ou seja, seu cérebro age primeiro e depois cria uma justificativa para que você ache que escolheu. Parece absurdo? É só lembrar das vezes em que você reagiu no automático, repetiu padrões, voltou a lugares familiares, disse coisas que nem sabia que ainda carregava. Esse não é o você racional, é o você programado. Essa programação vem de traumas, crenças herdadas, palavras esquecidas, ambientes, coisas que você nem lembra mais, mas que seguem decidindo por você. E a mente? Ela se adapta a isso perfeitamente. Cria narrativas, dá sentido ao caos, constrói um personagem, um eu fictício, coerente o bastante para você acreditar. Mas não é você. É um roteiro que vem sendo escrito desde antes de você nascer. E aqui está o ponto mais inquietante. Esse script não é visível. Você o vive sem perceber, até o dia em que algo dá errado, ou até o dia em que você acorda. E quando isso acontece, o mundo já não parece tão sólido. As decisões já não parecem tão espontâneas. A vida começa a parecer um jogo repetido, uma simulação com pistas escondidas. A sensação é estranha, como um déjà vu da alma. Como se algo estivesse tentando te mostrar que você não é o autor da história. Mas talvez você ainda possa reivindicar a caneta. Existe uma pergunta antiga, quase infantil, mas profundamente filosófica. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz som. A maioria ri. Mas pense seriamente, se não há ninguém para perceber, existe realidade? A física quântica já começou a dar respostas desconfortáveis. No experimento da dupla fenda, partículas se comportam de forma diferente, dependendo se há alguém observando ou não. A presença de um olhar altera o resultado da realidade. Isso significa que, em algum nível, o simples ato de observar muda o mundo. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Será que a realidade é mesmo externa a você? Ou será que ela só acontece porque você está olhando? Se ninguém observar, o mundo ainda existe como você pensa? Ou ele se dissolve num mar de possibilidades? E se for verdade que você molda a realidade com a sua atenção, o que mais está sendo moldado sem que você perceba? Talvez a realidade não seja uma coisa. Talvez ela seja um reflexo, um espelho que só mostra o que você tem coragem de encarar. E nesse espelho, o que você vê depende da qualidade da sua percepção.
do seu estado interior, da sua disposição em olhar, mesmo quando é desconfortável. Você não está apenas dentro do mundo. O mundo também está dentro de você. E ele só toma forma porque você está aí, consciente, presente, olhando. Mas, e se você parar de olhar? O que sobra? O que ainda existe quando não há ninguém para assistir? Você acorda todos os dias acreditando que o mundo está lá, que ele existe independente de você. Mas será que existe mesmo? Ou será que ele só existe enquanto você está percebendo? Se tudo que você vê, toca, sente e lembra é processado dentro da sua mente, então onde está a fronteira entre o que é externo e o que é você? Agora vá mais fundo. Quando você fecha os olhos, o mundo some. Você não vê o céu, não vê o chão, não vê as pessoas, mas você ainda está aí. Quando você medita e silencia os pensamentos, o tempo some, o corpo some, a identidade se dissolve. E ainda assim, existe algo. Algo que não pensa, mas percebe. Algo que não fala, mas sabe. Algo que não reage, mas observa tudo. Isso é você? Ou é apenas o que está por trás de você? Na tradição espiritual, chamam isso de testemunha, observador, consciência pura. Ela não tem forma, nem nome, nem história. Mas é a única coisa que sempre esteve aí, antes de qualquer memória, antes de qualquer ideia de eu. E se essa for a única realidade que existe? Não o corpo, não os pensamentos, não o mundo, mas essa presença silenciosa que percebe tudo. Porque quando a realidade se desfaz, quando os sentidos se calam, quando os pensamentos se apagam, o que resta é o que você realmente é. E tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas o reflexo dessa percepção, num sonho que você ainda não acordou. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: o que é real, afinal? Se suas memórias são reescritas, se o presente é um eco atrasado, se os sentidos filtram quase tudo, e se o você que pensa nem sempre é quem está no comando. Então, o que sobra? O que sobra é o que sempre esteve: a consciência, a presença silenciosa que não precisa de nome, a observadora que vê o tempo passar, sem estar dentro dele. Talvez você nunca tenha sido o personagem da história. Talvez você seja a tela onde a história se projeta, o espelho que reflete todas as formas, mas não é nenhuma delas. O mundo lá fora, apenas camadas de percepção, apenas um palco onde o verdadeiro você assiste ao espetáculo da existência. E esse espetáculo pode ser lindo, doloroso, estranho, cíclico, mas ele só acontece porque você está aqui, porque você o percebe. Não se trata mais de descobrir o que é real, mas sim de descobrir quem está olhando para tudo isso. O tempo, o espaço, o corpo, o nome, são vestes que você usa por um tempo, mas não são você. Você é o vazio entre os pensamentos, é o silêncio entre os sons, é aquilo que nunca nasceu e por isso nunca pode morrer. E no dia em que você parar de buscar respostas lá fora e se voltar completamente para dentro, descobrirá o que mestres antigos sempre tentaram ensinar. Tudo está no lugar, mas nada é o que você pensa.